Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Patrícia Curri. Eu sou fundadora do método da redação Nota 1000. Esse é o terceiro vídeo da série em que eu estou mostrando em como começar uma redação, como construir uma redação de sucesso, como você fazer aquela redação perfeita que vai impressionar a qualquer leitor e vai te ajudar a conquistar a sua vaga na universidade que você sempre sonhou. E olha só, mesmo que você esteja estudando apenas 3 meses antes da prova ou, em alguns casos, em até 1 mês antes da prova. Nessa série de 3 vídeos, no primeiro vídeo eu tratei sobre algumas técnicas equivocadas que existem para fazer a redação. Lá eu mostrei como não fazer, como não tomar iniciativas erradas, como você fugir desses erros que podem comprometer seu texto. No segundo vídeo eu tratei sobre o mito da leitura, sobre aqueles alunos que acabam se punindo ou acabam de alguma maneira, não tendo um bom resultado na prova porque acham que a leitura ela vai definir uma boa redação, e isso não é verdade. Eu apresentei para vocês no segundo vídeo a técnica do planejamento argumentativo. Ela resolve toda aquela falha que talvez você tenha em não conhecer sobre dado assunto. Mesmo assim, você vai conseguir fazer uma redação excelente, porque você vai aplicar o método do planejamento argumentativo. Nesse terceiro vídeo, eu vou começar respondendo uma pergunta que é a pergunta mais frequente que me fazem nas redes sociais, no canal do YouTube e no e-mail. Essa dúvida vai ser respondida daqui a pouco, mas antes quero dizer uma coisa. Se você não assistiu ainda ao vídeo 1 e ao vídeo 2, volta lá, porque esses vídeos vão ficar no ar por tempo limitado. Em relação a essa dúvida, que é o objetivo aqui do vídeo 3, a pergunta de vocês principal é: como colocar as ideias no texto? Como fazer para que aquilo que você está pensando seja exatamente o que o avaliador espera na redação? E eu vou responder essa dúvida mostrando uma das principais técnicas que eu ensino no curso Método da Redação Nota 1000. Olha só, essa é a estrutura de um texto Nota 1000. É isso daqui que o avaliador procura quando ele vai corrigir uma redação. E é assim que você deve trabalhar e organizar o raciocínio para que seu texto tenha o melhor resultado. Cada parágrafo da redação tem um objetivo. Dentro da introdução, o que ela possui? Ela possui 3 elementos. Possui contexto, tema e tese. O que vem a ser o contexto? O contexto é aquela parte, aquela primeira frase que você usa que contenha uma informação, uma ideia, um pensamento, algo relacionado ao tema. Aí você vai dizer assim, mas da onde que eu vou tirar isso? Como é que eu começo isso? E aí é um dos pontos principais. Como começar a redação? Aqui, gente, existem as estratégias, as técnicas de início de texto. Se você dominar uma delas, você nunca mais vai ter dificuldade para começar um texto. Você escolhe determinada técnica entre aquelas que eu menciono, que eu explico no curso, e você vai treinar essa técnica até o dia da prova. Chegando no dia da prova, você aplica essa técnica, essa estratégia, e sua redação começa numa rapidez incrível. Depois desse contexto, vem o tema. Da onde que vem o tema? Ele vem lá do comando da prova, né? Lá onde diz assim, redija um texto dissertativo sobre, aquela parte lá tem as palavras que normalmente estão em negrito, que são o tema. Junto do tema você já carrega a tua introdução com a tese. O que é a tese? A tese é o fato problema, é aquilo que se relaciona como problemático vinculado ao tema. Aí você vai dizer assim, mas o que é de problema? É sempre a causa ou a consequência relacionada ao tema. Então a tese definida aqui vai para o parágrafo 2 e 3. Qual é o objetivo do desenvolvimento? O desenvolvimento ele tem o objetivo de fundamentar a tese. Aí vem a pergunta, mas como que eu faço isso? Como que eu começo esse parágrafo? E eu te digo de maneira bem detalhada, mas olha só, inicialmente, o parágrafo 2 começa com o tema. Na sequência você emenda a tese, na sequência você emenda o argumento. E aqui eu tenho um esqueminha exclusivo do elemento explicativo que vai facilitar o teu vínculo da tese com o argumento. Mas você vai pensar, mas da onde que eu vou tirar argumento? E se o tema por acaso é um tema que eu não conheço? Aí eu digo assim, não importa se você não conhece o tema, não importa se você não tem leitura suficiente sobre isso. O que importa é a técnica do planejamento argumentativo, que eu ensino detalhadamente.
fazendo o planejamento do seu argumento, que ocorre por meio de 3 perguntas. Você vai ter então uma ideia para colocar aqui chamado argumento, que você vai explicar na sequência do parágrafo e vai dar então a organização do parágrafo 2. No parágrafo 3, também de desenvolvimento, o procedimento é o mesmo. Coloca o tema, coloca a tese, cria um novo argumento, progride na explicação, só que um detalhe, qual é a conexão do parágrafo 3 com o 2? É um elemento de coesão, é um mecanismo linguístico normalmente de soma e que eu coloco alguns para vocês, eu explico alguns durante o curso, que vocês podem escolher um e usar sempre o mesmo, que vai dar sempre certo, porque é uma progressão argumentativa do parágrafo 2 ao 3. E na conclusão, pergunta é, como começa? Começa com o elemento conclusivo. Na sequência, retoma o tema, palavra-chave do tema, retoma a tese, cria-se aqui uma primeira frase. Na segunda frase, vai começar a solução. Aí tu diz assim, mas o que é a solução? A solução é uma ideia que vai resolver o problema da tese. Como que se cria uma solução? Através de 4 perguntas que eu explico detalhadamente durante o curso, que você vai então criar 1, 2 ou 3 ou até 4 soluções e vai então encadear cada uma delas durante o parágrafo de conclusão. Isso vai então esquematizar, vai organizar o teu 4º parágrafo, que vai ser avaliado pela competência número 5 da grade de avaliação do Enem. Então essa estrutura de texto aqui é uma das técnicas, uma das estratégias que eu uso dentro do curso da redação nota 1000. E você deve estar se perguntando, será que isso funciona para mim? A resposta é sim, funciona. Por quê? Porque durante todo o treinamento eu utilizo uma linguagem super simples, totalmente clara, de uma maneira muito objetiva. Eu também apresento um treinamento esquematizado, parte a parte da redação, toda ela é detalhadamente explicada. Eu também mostro como levar as ideias para o texto. Pensa, como que você, pensando o tema, a tese e o argumento, como que você organiza aqui? Como que isso vai aparecer na redação? Também detalhe, como já comentei, o planejamento argumentativo, que é o segredo da redação. É ali que você consegue demonstrar conhecimento. E também mostro como que as competências de avaliação da redação, as 5 competências do Enem, vão avaliar cada parte de seu texto. Tudo isso você vai então conseguir colocar em prática de uma maneira muito simples. E você também deve estar se perguntando, será que eu consigo aplicar isso? Eu vou contar agora a história de 2 alunas que mostra como qualquer pessoa consegue aplicar as técnicas do método de redação. A primeira história fala sobre uma aluna que tinha notas boas em redação e chegou a uma nota melhor ainda. O segundo caso conta de uma aluna que não tinha notas boas, ela tinha uma média de nota 400 ou nota 500 nos concursos anteriores do Enem e conseguiu chegar a uma excelente nota. A primeira aluna que eu falei, que já tinha notas boas, em média nota 700, chegou no 900, ela já era uma aluna que escrevia bastante, ela tinha um blog, ela era uma pessoa que escrevia muito, mas ela não conseguia sair desses 700 e chegar no 800, 900. Por que ela não conseguia? Ela tinha um problema muito técnico da redação, que era a confusão que ela fazia sobre tese. Ela achava que tese era a opinião dela e muitas vezes até se posicionava de uma maneira muito pessoalizada, e isso não pode no Enem. Quando ela entendeu o que era a tese, conseguiu levar isso para o texto através do método, ela conseguiu então articular toda a argumentação dela na tese, teve uma imensa progressão argumentativa e a redação dela se estruturou numa nota 900, 950 na prova do Enem. Tive também uma aluna que tinha uma nota média 400, 500, como eu comentei. Essa aluna, através do método, através do quê? Da estratégia de contextualização, através da palavra-chave do tema, através da definição da tese, principalmente aqui, ela definiu muito claramente uma estratégia para ela começar e sempre fazer da mesma forma. Ela conseguiu fazer uma redação que saiu da nota 450 e chegou na nota 800, 820, não estou bem lembrada agora.
mas é uma aluna que é um caso de sucesso. Por que ela é um caso de sucesso? Porque ela aplicou exatamente o passo a passo do método de redação, conseguiu fazer uma redação excelente num tempo recorde, ela não demorou nem 1h20 para conseguir fazer isso. Isso demonstrou no caso delas como é eficaz, rápido e simples a construção de um texto através do método da redação. E por que o meu método, dá mais resultado que o dos outros? Porque eu fiz um mapeamento de todas as dificuldades, das principais falhas que os alunos têm durante a escrita da redação. Eu sei exatamente onde você consegue ou onde você tem mais dificuldade de produzir ou de andar em seu texto. E também porque eu vou estar totalmente disponível 24 horas por dia para que você tire dúvidas, você faça perguntas, você mande seus principais questionamentos sobre a redação. Pode mandar por e-mail, pode mandar pelas redes sociais. Muitos alunos falam comigo com áudio pelo Facebook. Então, toda essa estrutura de atendimento é para que você tenha o melhor resultado na redação do Enem. Porém, como eu mesma faço questão de corrigir as redações dos meus alunos e atendê-los a qualquer hora, eu não vou conseguir atender um número muito grande de alunos, então terei que limitar as vagas. Lembrando que no ano passado as vagas se esgotaram em poucas horas. E muita gente tem me perguntado o que contém nesse curso. Nesse curso contém o método da redação nota 1000, um método utilizado por centenas de alunos que já foram aprovados nas diversas universidades do país. Nesse curso também contém os meus 15 anos de experiência com redação, que eu divido em 10 módulos com 40 videoaulas. Durante esse curso eu vou explicar, por exemplo, como colocar as ideias no papel. Eu sei que muitos de vocês não sabem por onde começar e eu vou mostrar algumas técnicas infalíveis para começar rapidamente a redação, colocar um contexto que será muito bem avaliado, já situar o tema e a tese. E em se tratando de tese, o que é a tese? Como construir essa parte do texto? Então eu vou mostrar algumas técnicas, algumas perguntas que você pode fazer que vão te ajudar a definir quantas teses, ou se é uma ou se são duas teses durante o texto, que vai agilizar muito a sua argumentação. Em se tratando de argumentação, eu vou mostrar também como construir os argumentos. Vocês devem estar pensando, mas eu não tenho argumento, eu não li sobre o tema. Isso não interessa. Durante o planejamento argumentativo, você vai aplicar 3 perguntas imbatíveis que vão te ajudar a criar um argumento no ato da prova e você vai pegar esse argumento e vai levar para o teu parágrafo 2 ou parágrafo 3 e conseguirá fazer então uma progressão argumentativa muito sólida e rápida. Também vou mostrar durante esse treinamento quais são as estratégias que você tem para dar uma estilística ao seu texto, ou seja, para tornar seu texto visualmente mais atrativo. Aí existe, por exemplo, a técnica de uma pontuação diferenciada, a chamada pontuação de estilo, que vai qualificar muito as suas ideias. Você vai saber usar travessões, interrogações, aspas. Esse tipo de técnica vai otimizar a sua nota. Também vou mostrar a técnica da pergunta retórica ou pergunta direta, que é uma estratégia também muito diferente, muito qualificadora do texto e que vai dar muita diferença, singularidade à sua redação. Também vou explicar sobre a solução. Muitos de vocês têm dúvidas, né? Como que eu faço uma solução? A qual parte do texto a solução está relacionada? E eu vou explicar detalhadamente, minuciosamente, as 4 perguntas que vão ajudar a construir uma excelente solução que você vai levar para uma parte específica do texto. E vem uma outra questão. Quantas soluções eu tenho que ter durante a redação? Eu vou mostrar quantas soluções e por que a gente faz sempre mais de uma solução. Esse treinamento todo, que vai incluir toda a noção sobre tema, sobre tese, sobre argumento, eu não vou apenas dizer o que é, eu vou mostrar como levar isso para a redação e como encaixar uma ideia na outra, porque é isso que você quer saber, não é? Você quer saber como montar o texto e como que ele vai fazer sentido. Dentro desse treinamento, então, eu vou trabalhar todos os critérios para uma redação imbatível, uma redação perfeita, que com certeza terá uma excelente nota. Agora, você deve estar se perguntando, quanto custa fazer parte desse treinamento?
Mas a pergunta que você deve fazer é: quanto custa não fazer parte desse treinamento que vai te ajudar a construir uma redação nota 1000? Deixe seu comentário, deixe suas dúvidas. O que você achou dessa oferta? Ela Barroso, eu tenho 18 anos e moro em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu fiz o curso da professora Paty no ano de 2015 e estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência. Para mim, redação sempre foi uma coisa muito abstrata, sempre foi uma coisa meio que 880, sabe? Tinha vezes que eu ia muito bem, tinha vezes que eu ia muito mal, e isso me preocupava, né? Porque eu não tinha um jeito de fazer redação, eu fazia assim avulsamente. E quando eu conheci o curso da professora Paty, isso mudou totalmente. Por quê? Ela me ensinou como fazer redação. Por que eu digo isso? Como eu falei, eu fazia de forma avulsa. Ela me ensinou como eu posso preparar, né, a minha cabeça antes, né, de começar a fazer. Eu li o tema, então eu tinha que preparar a minha cabeça para aquele tema. Eu tinha que começar a organizar as minhas ideias. Então, isso foi muito fundamental na minha vida. Outra coisa importante é argumentos, né, para o desenvolvimento. Eu era perdidaça nisso, eu ficava horas e horas, né, no desenvolvimento para ser uma coisa mais ou menos. E ela me ensinou isso, né? Ela não te dá uma fórmula mágica, mas ela te ensina a você pensar em cada tema. Porque tinha temas que eu achava muito difícil, eu falei, meu Deus, o que eu vou argumentar nesse tema? E ela me ensinou a fazer isso. Então, uma coisa, assim, é um curso muito completo, é um curso que te ensina a fazer redação de fato. Então, toda a parte argumentativa, a parte da conclusão, ela te dá técnicas para você conseguir fazer em qualquer tema. Então, eu que comecei meio perdida nessa técnica de fazer redação, no final eu estava assim, com a minha própria maneira de fazer redação, com as dicas dela. E eu comecei, né, a pegar o jeito e comecei a tirar notas boas, porque no início, né, assim que eu conheci o curso dela, eu só estava tirando 600, 600, 600, 600. E passei a tirar 900, 900, 900, 900 com o curso dela. Porque, como eu falei, é um curso completo, é um curso que vai ensinar. A professora Paty, assim, eu considero assim, é um monstro da redação. Ela sabe ensinar, não te ensina aquela baboseira que todo professor ensina, de uma redação de forma abstrata, que você tem que falar o seu ponto de vista, não. Ela te ensina a fazer redação, ela fala o que você tem que fazer. E aí você vai pegando o seu jeito, você vai pegando a sua manha com as dicas dela e vai aprimorando. Eu sempre falo com meus amigos, sempre falei com meus amigos para conhecerem o curso dela, sempre indiquei para toda pessoa, porque assim, realmente mudou a minha visão de redação. Então, o curso dela é muito completo, ela não brinca de ensinar, ela vai lá e ensina. O e-book que eu vi é muito completo, as videoaulas que eu vi são muito completas. E eu acho que o que eu mais gostei também em relação a isso foi a correção dela. Porque naquela correção que a pessoa te dá a nota e beleza, você tirou, 700, mas por que eu tirei 700, sabe? Sempre me vinha essa pergunta. E ela sempre te explica isso, porque ela faz comentários do lado dos parágrafos, então assim, melhora isso, muda essa palavra, bota uma outra palavra para ficar melhor, muda isso aqui, então até mesmo ela fala, pô, isso aqui tá maneiro, você pode continuar fazendo isso. Então, assim, amei o curso, mudou muito o meu jeito de fazer redação, sou imensamente grata à professora Paty por ter feito esse curso super completo e, além do mais, por sempre ter paciência comigo, porque eu era chata, a chatona que sempre perturbava ela com as minhas dúvidas, com as minhas loucuras, enfim. Então, assim, eu desço muito ela, muito, muito mesmo, e o curso é muito completo. Então, assim, mudou muito, muito, muito minha vida. E eu nunca vou cansar de falar que o curso dela é maravilhoso, porque de fato é, e eu não estou mentindo mesmo. Então é isso, um beijo e tchau. Meu nome é Josiel, tenho 21 anos, sou de Porto Velho, Rondônia.
Desde o ano passado eu acompanho o trabalho da professora Patrícia, juntamente com o Rodrigo. Sempre que podia, eu estava presente nas aulas ao vivo e colocando em prática as técnicas que eu aprendi. Eu consegui atingir 940 pontos na redação do Enem ano passado. No entanto, minha média geral foi insuficiente para entrar no curso de medicina. E este ano, quando eu retomei meus estudos, eu não pude deixar de fora o método de redação nota 1000. Ele tem me ajudado muito, um guia super prático, objetivo, direto. Ele te mostra o que a banca exige de você, te mostra as exigências que ela cobra, certo? Para um aluno alcançar os 1000 pontos na redação. Ele tem me ajudado muito, porque eu tenho colocado em prática e eu vejo a minha evolução, né, certo? Eu faço uma análise das minhas redações e vejo a evolução que eu tenho. E, claro, essa evolução é principalmente as técnicas e os métodos da professora Patrícia que eu aprendi no curso. Eu tenho certeza que esse ano eu vou, se eu não chegar aos 1000 pontos, eu vou chegar quase aos 1000, porque o método em si, o curso, a professora, ela é simples, ela, ela passa o conteúdo de forma clara e você não tem como não entender. E desde já eu quero agradecer ao Rodrigo e a professora Patrícia por facilitar, por me ajudar, assim, não só a mim, né, mas vários estudantes do Brasil que veem a redação como um pesadelo, mas que não, na verdade não é. É só uma questão de prática aliada a técnicas de bons profissionais. É isso aí, até mais.